Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para fazer uma transmissão, fazer uma gravação importante sobre os nossos temas do podcast do Inova Fema. Então convido vocês a acompanhar a gente todo nesse momento, nesse bate-papo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas com foco aí mais para o lado da tecnologia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Hilário, diretor executivo da Fema no momento, e conduzo aqui junto com vocês esse bate-papo. Convido vocês para curtir as nossas redes sociais, então fiquem sempre à vontade para já disparar aí o like, seguir o nosso conteúdo, porque afinal de contas vocês já sabem, muitos já sabem que esse conteúdo é de extrema qualidade e vai valer muito a pena para vocês. Se você ainda não é um fã da Fema, se você ainda não conhece a gente, espera mais um pouquinho. Tenho certeza que no final você vai ficar muito incentivado a deixar o seu like nesse material, a comentar, deixar aí a sua interação, porque pra gente também é muito importante falar com vocês. Esse espaço nosso do YouTube não é o único onde a Fema se comunica com vocês. As nossas notícias mais quentes são vinculadas pelo Instagram. Então fiquem à vontade, dá para também nos seguir no Instagram, procurando lá Fema Assis. É sempre fácil achar a gente, só procurar em qualquer uma das nossas redes sociais que vocês vão nos encontrar. E no final, depois de todo esse bate-papo ser finalizado aqui no YouTube, ele também vai ficar disponível no Spotify. Então você também pode assistir esse nosso videocast lá pela rede do Spotify. Estamos reunidos aqui numa mesa diferente, uma mesa composta por pessoas ilustres, como sempre a gente recebe, e o nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui junto comigo, eu tenho a professora Diomara, né? Tenho a nossa convidada especial, a Manu Cotúlio, e também o nosso professor Begosso, que eu tenho uma dificuldade danada de falar referir a esse professor que é bastante amigo. Pelo nome dele completo, não vou conseguir chamar ele de Luiz Carlos, porque todo mundo conhece ele assim por Begosso, e afinal de contas é uma participação, né, uma reunião, evidentemente, de todo mundo aqui que tem conhecimento sobre algo que precisa ser ainda mais explorado, precisa ser ainda mais difundido sobre tudo isso. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já é um pouco antiga, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, porque eu não quero atrasar mais para apresentar definitivamente os nossos convidados. Vou começar aqui pela minha direita é a professora Diomara, a Manu também à direita dela, e por último o professor Begosso. E eu queria, Diomara, que você contasse para o nosso pessoal um pouquinho mais de você. Que tal? Tudo bem. Olá, sou a professora Diomara, sou analista de sistemas também do Centro de Pesquisa Informática e estou como coordenadora dos cursos de análise de sistemas e ciência da computação da Fema. Muito bem. E Manu, você trabalha onde? Conta para o pessoal o que você faz de legal. Bom, eu sou advogada, né? Também sou DPO, me formei como DPO lá na Unimar e tenho uma especialização em cibersegurança. Então, estou bem aí por dentro mesmo da LGPD, né? Esse é meu foco de trabalho. Muito legal. Então, faz tempo que você está nessa missão já da LGPD? Desde que eu saí da faculdade, faz 3 anos. Então, focadaça desde o começo. Focada, desde o começo. Então, estamos aí com a pessoa certa para sentar e bater esse papo. E Begosso, conta pra gente um pouquinho mais que você é. Mas diminuiu o currículo, hein? Bom, sou coordenador do Centro de Pesquisas em Informática aqui da Fema, onde nós desenvolvemos os softwares que a instituição utiliza. Também sou professor dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação, focado nas áreas de algoritmos, estruturas de dados e engenharia de software. Caramba, bastante coisa. Bem, pessoal, o que a gente vai tentar contar um pouco mais aqui é falar sobre a LGPD. É uma sigla que para nós é bem conhecida, mas nem todo mundo ainda sabe o que isso significa. Mas vamos aproveitar que a Manu que é especialista nisso, né? Manu, explica pra galera o que é a LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela pensa, por que ela veio? Consegue contar isso pra gente? Sim, olha, na verdade, isso está sendo discutido desde os anos 70, né? Então, já é um tema bem discutido, mas aqui no Brasil a LGPD completou agora 6 anos. E o que é a LGPD, né? Tem gente até que confunde essa sigla. Como você acabou de falar, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela visa regulamentar a forma com que se trata os dados pessoais aqui no Brasil ou fora do Brasil, se forem os dados de brasileiros. Basicamente, essa lei ela não vai falar, você não pode tratar dados, mas ela vai te dar o caminho para você tratar os dados da melhor forma possível, né, com mais segurança. Então, apesar de ser uma lei, né, não é só advogado que se preocupa com ela, né? O pessoal da TI aí é uma lei que exige conhecimentos multidisciplinares, né? Então, normalmente, eu sou advogada, mas eu fiz a minha especialização em cibersegurança para entender e poder atender da melhor forma a legislação. Aí nessa história da legislação a gente tem lá, claro, né?
as dificuldades do setor, efetivamente. Mas a gente tem, então, a possibilidade de coletar dados, a gente sabe que isso acontece, mas a lei geral ela se preocupa em como que você vai manter esses dados a salvo, protegidos, não é isso? Exatamente. É a proteção de fato, né? Tanto que lá na lei a gente fala que você vai tomar as medidas adequadas durante o tempo que você está tratando, né? Então hoje a gente tem uma tecnologia X para tratar e para proteger os dados. Daqui 10 anos a gente vai ter outra. Então existe, né, essa abertura até na própria... Eles tiveram esse cuidado até na própria escrita, né, da lei, para que a gente esteja sempre... a gente sempre vai estar um passo atrás, né? Assim, mas a gente tenta ali sempre estar entendendo, né, como que o tratamento está acontecendo, como que os hackers estão tentando roubar os dados. Então a gente fica sempre nessa corrida, né? Sempre nessa disputa, né? Proteção de um outro lado, de alguma forma, de uma agressão. Eu vou aproveitar, Diomara, eu vou chamar o Begosso primeiro, porque ele tem uma informação que eu assim, felizmente sei de bastidores, né? Mas essa história dos ataques, porque dentro do monitoramento diário você também está lá acompanhando, né, no CPI. Como que está essa história aqui dentro da FEMA de tentativas de ataques? A gente recebe também? Sim, na verdade os ataques externos, eles são constantes e a gente recebe assim a todo momento. Durante o dia nós temos o registro de uma infinidade de ataques, tá? Esse é o lado ruim. Mas o lado bom é que nós temos também os nossos mecanismos de proteção. Então nós temos um dispositivo de firewall, que o firewall, para o público mais leigo, é uma cortina de fogo, né, que protege contra essas invasões externas. Então isso tem protegido bastante a gente. E isso é importante para que nós consigamos manter os dados todos de forma segura, né? Que são os dados dos nossos alunos, dos professores, funcionários, enfim, todo o nosso público com o qual nós somos responsáveis pelo armazenamento e processamento dessas informações. Mesmo antes da LGPD, né, que é de 2018, a gente já se preocupava com essa situação dos dados aqui na FEMA, porque esse histórico aqui já é conhecido nosso. Mas a gente continua trabalhando nisso. Diomara, dentro dos cursos nossos da informática, tem alguma disciplina, tem algum momento específico para discutir sobre técnicas de segurança com os alunos na formação deles? Sim, nos 2 cursos a gente tem a disciplina, não é uma disciplina específica, mas a disciplina de redes de computadores aborda bastante esse assunto. Os alunos trabalham até com ferramentas, né, de firewall, como o Begosso disse, ferramentas que testam a vulnerabilidade. Então, e também é abordado em outras disciplinas, como engenharia de software, a gente aborda bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a pessoa está desenvolvendo um software, existe algum momento lá, então, para preparar ou para fazer teste no software sobre esse aspecto de segurança, de invasão para dados, etc. Isso, todo software tem isso? Não sei. Tem ou não tem? Não são todos os softwares que têm isso. Por exemplo, os alunos estão no começo do curso, eles estão aprendendo os conceitos básicos de programação, e aí conforme eles vão evoluindo, é que esses conhecimentos vão chegando para eles. Mas as disciplinas vão passando esses conceitos para eles, para que eles compreendam a necessidade de manter esses dados protegidos. Então, por isso é necessário fazer testes, a exaustão, inclusive, para tentar buscar possíveis vulnerabilidades dentro de um ambiente, né? E, como disse a professora Diomara, né, também temos, além dessa parte técnica, né, temos também a parte conceitual sobre a LGPD em si, né, que trata das responsabilidades de quem está armazenando essas informações, que é o que os nossos alunos, assim que eles se formarem e forem para o mercado de trabalho, é exatamente o que eles vão encontrar no mercado de trabalho, né? É uma mistura de responsabilidade, proteger, né, o dado, mas e se por acaso o dado escapa, ou alguém consegue passar por essas proteções, apesar de ser claro, existem proteções aqui, por exemplo, na vida externa, acho que as proteções ainda são também muito presentes. Agora, e se por acaso alguém conseguir ainda, o que a gente tem que fazer segundo a LGPD? Bom, aí normalmente as empresas, né, possuem um plano de gestão de incidentes, porque quando acontece um vazamento, alguém tem um acesso ali indevido aos dados, é o que a gente chama de incidente de segurança, né? Então,
a empresa, primeira coisa é identificar, né, que realmente houve esse vazamento, entender quanto foi vazado, né, quais informações aquele hacker teve acesso e buscar medidas, isolar o sistema, né, isolar toda a rede, enfim, e tentar minimizar os danos, né, porque aí quando aconteceu, a sua corrida já é de minimizar a situação. Você vai identificar, por exemplo, se houve o vazamento de dados pessoais sensíveis, qual é a quantidade daqueles dados que vazaram, né? Se foi em alta escala. E a NPD pede, né? Muitas vezes, dependendo desse grau, você vai precisar comunicar os titulares, você vai precisar ter algumas medidas ali para que as pessoas também saibam que aquilo aconteceu, né? E possam se proteger. Vamos supor que vazou o seu CPF. Então, liga depois, né? A gente está aí recebendo, né, direto, pessoas se passando pelo banco. E aí, aquela pessoa, por meio de um vazamento, teve acesso aos seus dados, seu CPF, sua conta bancária, enfim. E se passa pelo rapaz do banco. Se você sabe que já houve um vazamento daqueles dados, já vai bater, né, uma luz, já vai acender uma luzinha na sua cabeça. Então, a empresa... muitos casos, né? Às vezes a gente tem incidentes lá do dia a dia, mas quando são grandes incidentes, realmente a empresa tem que tomar algumas medidas que a NPD pede, né? Como, assim. Só para me ajudar, o que é NPD? Perdão. Falar com o especialista é difícil para mim. Quando surgiu a LGPD, o governo, né, precisava de um órgão para fiscalizar isso e para regulamentar. Então, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. E basicamente, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor e tem o PROCON. Então a NPD, ela fica ali regulamentando tudo. Fica ali de olho para saber se o pessoal... Fica de olho. Mas as empresas, essa cultura de proteção de dados, isso aí já está inserido nas empresas? Isso já é algo que dá para perceber ou ainda tem que forçar um pouquinho para as empresas aderirem a isso? Olha, depende. As grandes empresas, né, elas já têm ali uma maturidade. Você entra no site, já tem um banner de cookies, já tem um aviso de privacidade ou política de privacidade, né, depende ali do termo. E os processos em si, né, já estão ali passando por uma reformulação, né, que é o que a gente chama de Privacy by Design ou Privacy by Default, né, que é você entender o processo e adaptar ele para que o mínimo de dados seja tratado, o mínimo necessário, né? Agora, as empresas de pequeno e médio porte ainda estão engatinhando, né? A gente sente assim que realmente falta ainda, talvez, o entendimento da importância do tema, né? Muitos enxergam como uma burocracia, uma coisa que vai atrasar, né? Mas quando realmente tem o seu sistema invadido, tudo travado, aí eles veem que realmente isso é importante e saem correndo atrás. Você falou de sistemas travados. Eu vivi um tempo atrás, uma época aqui em setores públicos, né? Em vários lugares, o pessoal conseguiu encontrar uma brecha de segurança lá e conseguiu criptografar bancos de dados e exigir resgate de bancos de dados de serviços públicos, né? De prefeituras e outras coisas. Esse momento foi um momento bastante difícil e a forma como cada uma dessas estruturas lidou com esse ataque foi muito diferente. Porque teve gente que tinha backup, o pessoal que estava preparado teve um tempo de se recolocar muito mais curto, porque o pessoal que realmente não tinha um plano, né, de proteção, esse pessoal passou apertado nessa época. Porque numa essa invasão, às vezes não é só levar os dados embora, mas também impedir que a gente continue tendo acesso aos dados. Né? Sim. É mais fácil de ver. Não, vai tentar acessar sistemas, a gente não consegue. Agora depois... para recolocar o sistema para funcionar, já tendo levado todos os dados embora, o prejuízo é duplo, né? Sim. E o pessoal que é mais jovem, ou então mais jovem de empresa, mas assim, às vezes empresas menores, eles acabam ainda acreditando que é melhor esperar. Tá difícil de trazer esse pessoal para esse universo da segurança? O pessoal ainda fica meio que pensando assim, não vai acontecer comigo, né? Fica meio que não entende ainda que a pergunta hoje não é mais se vai acontecer, mas sim quando, né? Então, você tem que pensar ali em
É basicamente quando você vai entrar num bote, né? Você não vai pensar que vai afundar, mas se tem o colete salva-vida e o pessoal tá falando coloca, você coloca, é melhor colocar. Então a segurança da informação, você não tem que esperar o hacker agir, né? Você não tem que esperar acontecer alguma coisa, você faz antes, né? Faz o trabalhinho de casa, que eu acho que é melhor do que depois na hora do incidente em si, é muito difícil você pensar em tudo que você tem que fazer. Agora pensando aqui internamente, né? A gente falando das nossas seguranças dos laboratórios, dos nossos sistemas e tal. Isso a gente tem profissionais que ajudam a gente a fazer também, né? Fora da nossa equipe. A gente complementa os nossos esforços com gente de fora. Sim. Nós temos profissionais que são funcionários da FEMA e também temos profissionais externos contratados e que são especialistas na área de segurança de dados. Então, todo o nosso gerenciamento de firewall, nós temos uma assessoria externa que nos auxilia nesse processo. Também temos todos o processo de realização de backups de todos os nossos dados, seja backups que a gente realiza internamente, backups que a gente realiza também em nuvem, né, de forma a nos proteger, né? Porque, como disse a Manu, né, a gente tem que pensar que não é se isso vai acontecer, mas quando é que isso pode acontecer, né? Uma invasão. Então, se a gente sabe que isso pode acontecer, porque todos os dados estão baseados em tecnologia, né? E toda tecnologia ela pode ter um ponto sensível ali que pode ser quebrado, né? Então, é necessário, sim, que a gente tome todas as precauções para termos essas informações guardadas de forma segura, porque se acontecer, a gente tem como recuperar. Pensando mais nessa história da invasão que nos bloqueia mesmo. Né? E, Diomara, quando os professores estão lá na sala de aula, você tem percebido se por acaso os alunos estão interessados, eles estão colocando ali uma energia especial nessa história da segurança da informação? Eles gostam bastante, principalmente nessa disciplina, que é uma disciplina já mais para os últimos anos, né, onde eles já têm um conhecimento mais sobre desenvolvimento de software. Aí nós vamos trabalhar com eles, né? O professor Fábio Eder trabalha muito com eles em testar vulnerabilidades, né? Então eles gostam muito dessa disciplina, porque além de fazer esses testes, eles aprendem ferramentas que testam vulnerabilidade. Então isso, né, traz um conhecimento para eles. A gente percebe que os alunos gostam bastante. A gente, na verdade, já está formando o pessoal preparado para esse campo, né? Sim. Inclusive para dar assessoria para as empresas menores aí, para poder implantar, né? Alguma tecnologia complementar. Será que isso custa muito caro para o pequeno empresário? Não necessariamente o valor, mas será que é impeditivo para o pessoal que está no mercado? Eu acho que, dependendo do tamanho do negócio, isso não chega a ser impeditivo, mas pode ser algo que possa ser um complicador. Né? Mas as empresas precisam compreender que é necessário ter essa precaução e a preocupação de garantir a segurança dos dados, porque as empresas elas armazenam informações de muitas fontes, né? Funcionários, clientes, visitantes, até de fornecedores, inclusive, né? Então, é necessário que as empresas tenham essa maturidade para pensar que se houver algum tipo de quebra da segurança daquela informação, isso pode comprometer até o nome, a imagem da empresa e até os negócios da empresa, né? Como você disse, né? Tivemos casos aí de setores de órgãos públicos que tiveram suas atividades paralisadas. Tivemos também de setores da iniciativa privada também, várias empresas, inclusive aqui na cidade de Assis, né? E de toda a nossa região, que já passaram por situações como essa. Então, por mais que isso custe para a empresa, é importante que as empresas tenham essa consciência de que talvez o custo para recuperar esses dados pode ser ainda muito maior do que o custo investido para tentar garantir aquela segurança. Será que nessa toada a gente tem muitos sistemas online ou contratação de software web, etc. Isso diminui o risco de invasão ou mantém do mesmo tamanho?
Mantendo o mesmo tamanho, porque a necessidade de segurança dos dados é a mesma. Você estando armazenando essas informações localmente, em um servidor local na empresa, ou você armazenando na nuvem. Tá? Então, independente de onde estiver armazenada essa informação, você vai precisar também ter toda essa política de segurança de dados, porque isso é muito impactante. Inclusive, grandes servidores de nuvem oferecem esse serviço e isso também é cobrado, tem os seus custos também. Tá? Então, tudo isso é necessário também. Legal. Porque eu ouvi dizer um pouco também, a Manu pode me ajudar nesse assunto. Dentro das empresas, essa política de segurança não é só contratar um sistema, na verdade é uma conduta que o pessoal como um todo tem que adotar, né? Como que será que funciona essa política numa empresa grande e numa empresa pequena? Você já viveu essa experiência? Já. O grande desafio é mudar a cultura. Né? Você pode ter todas as barreiras tecnológicas do mundo, né? Você pode ter contratado o melhor software, o melhor firewall, você pode ter contratado tudo de ponta. Mas se a pessoa por trás do computador recebe um e-mail, um phishing e clica, pronto. Então o desafio é na cultura, né? Tem muita gente que fala assim, o fator humano é o que mais, né, prejudica a segurança da informação. Eu vejo pelo contrário. Eu penso que é o que pode te salvar, né? Se você aculturar bem a pessoa, né, e mostrar para ela a importância que não é uma regra, né? Aquilo ali tá garantindo até o emprego dela, porque se acontece um grande incidente, paralisa todas as atividades da empresa, a empresa recebe uma multa da NPD, tem o nome dela estampado em todos os jornais. Aquela empresa, para ela se recuperar, é um trabalho bem, bem árduo, assim, né? Isso se conseguir ainda se recuperar. Então, o colaborador ele tem que ter essa consciência, né? De, olha, a gente tem os sistemas, mas eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo também, né? Eu vou sair daqui da minha mesa. Eu vou deixar o meu notebook aberto, destravado? Não, né? Você fecha, você trava. São pequenas coisas, assim, do dia a dia. Recebi uma mensagem com tom urgente. Eu saí clicando e colocando todos os dados, né? Calma, nada é tão urgente assim. Tenha calma. A maior dificuldade, né? Eu acho que o maior desafio mesmo da LGPD é fazer as pessoas entenderem que a importância, acho que ultrapassa até a questão de ser uma política, de ser uma regra, né? É até para a vida mesmo. A pessoa tendo, assim, esse senso de quantos dados são importantes, ela repensa a vida inteira dela. E isso reflete no ambiente de trabalho. Porque a gente também tem essa interação de cultura, né? Ensinar as pessoas, além de não só usar a tecnologia, mas também fazer isso de uma maneira atenta para evitar evitar cair num golpe também, porque na verdade a LGPD também tem que tomar cuidado para as pessoas não serem enganadas, porque a gente nunca sabe também a persuasão do outro cara lá de fora. A gente já teve ataques aqui dentro da FEMA, assim? Já tivemos. Sim, no passado tivemos, sim. Inclusive, nós tivemos um de nossos servidores, que era um servidor que estava exposto para a web. Isso foi em 2016, 2017. E nós tivemos um indivíduo externo, que é um hacker, que ele conseguiu acessar aquela informação. E interessante que a forma como ele conseguiu acessar aquela informação foi justamente porque nós não tínhamos implementado aqui uma política de segurança para senhas de acesso. E alguns professores tinham senhas de acesso muito simples e, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria uma senha. Na verdade, foi através dessa senha que esse hacker conseguiu acessar as nossas informações. E teve acesso, nós fomos perceber logo depois. Aí fizemos todo o procedimento legal, inclusive, com relação a isso, né? E técnico também, né? E a partir daí, nós implementamos políticas mais fortes com relação à proteção contra acessos externos. E aí tudo foi migrando também para novas tecnologias, né? Com o uso, com a adoção também de firewall, de sistemas de criptografia e de toda uma política de segurança que hoje nos deixa assim,
mais protegidos do que éramos anteriormente. Eu, por exemplo, quando lançaram essa autenticação de 2 fatores e coisas desse tipo, eu fiquei muito curioso para saber como que isso funcionava, né? E aí eu acabei implementando no começo por curiosidade algumas coisas nas minhas contas externas e tudo mais, e hoje eu já acho que é, assim, obrigatório ter esse tipo de nível de segurança, né? Uma autenticação num aplicativo externo, pelo celular, recebimento de uma chave que seja fora de um SMS, porque ainda assim o SMS é uma tecnologia que é um pouco perigosa ainda nesse aspecto, mas não sei como que fica. Será que dá para medir hoje, por exemplo, em nível de mercado, Manu, se o pessoal está melhorando nisso? A gente tem algum dado, alguma estatística, se tem melhorado, por exemplo, essas condutas das pessoas em segurança? Olha, a gente vê, né, um dado específico assim, não vou conseguir te passar agora, mas a gente vê que as empresas estão realmente evoluindo nesse sentido, né? Uma política de senha, vamos pôr aí que uma senha com 17 caracteres, né, entre números, letras e caracteres especiais, para um hacker conseguir, ele já vai demorar, vamos pôr aí 1 milhão de anos, né, para descobrir essa de 17. Força bruta, né? Agora uma senha simples como 1, 2, 3, 4, 5, ele não demora, vamos pôr o quê? Umas 2 horas ele descobre? Talvez uns 2 minutos. Menos até. Então, né, eu vejo assim que as empresas estão tomando consciência, né, dessa... Que hoje em dia tudo é tecnologia. Então, se você tá vulnerável, você, de qualquer forma, você tá colocando seu negócio em risco. Então, existe sim essa preocupação em buscar, né, fatores, essa questão da autenticação em 2 fatores, você já tem uma proteção extra, né, a questão da senha, então realmente tem uma evolução nesse sentido. Vocês estão falando de 17 caracteres e eu tô aqui na cabeça, falei assim, mas peraí, tem senha de banco que é 6 caracteres. Eu comecei a ficar preocupado agora. Comecei a ficar preocupado. Mesmo a senha alfanumérica tem entre 6 e 8 caracteres. Ai, ai, ai. Os bancos também têm implementado políticas de segurança, né? Então, por exemplo, num caixa eletrônico, embora a senha seja mais simples, você precisa do cartão, né? E o grande problema está na internet, né? Para o uso de um aplicativo ou do próprio site do banco na internet. Os bancos eles têm também implementado uma série de políticas. Aliás, os bancos são os grandes precursores aí na área de segurança de dados, especialmente tratando aqui de Brasil, né? A área bancária no Brasil é muito desenvolvida, especialmente na área de segurança, né? Mas é uma preocupação, né? Que eu acho que todos eles estão sempre pensando nisso, tanto porque se houver... A gente sabe que acontece, né? Quebras aí de sigilo, de acesso a contas bancárias, né? E em muitas situações os bancos acabam tendo que ressarcir o cliente, né? Então, eles também têm essa preocupação de investir cada vez mais na parte de segurança para tentar minimizar esses custos que eles têm. Todo mundo aqui está com a autenticação de 2 fatores ativada, né? Sim, com certeza. Se tivesse 3, a gente faria 3. Não, eu um tempo atrás, eu estudei para contratar um gerenciador de senhas, para preocupado, assim. Então, ele gera senha para mim, e com caracteres especiais, no número... Eu sempre gero a senha com o número máximo de caracteres que o site ou o serviço me exige, né? E tem senhas que eu, obviamente, já não sei mais, porque o software que gerou para mim. Então, esse software de segurança também ajuda o pessoal, né? Esse gerenciamento de senhas, para melhorar a segurança da informação. Porque a gente fala, eu preciso de uma senha fácil, porque senão eu vou esquecer. A nossa memória pode nos trair. Então, tem ferramentas também para isso, não tem? Tanto porque se você for ficar pensando, né, que você precisa de uma senha fácil para você não esquecer, quanto mais fácil ela for, mais fácil vai ser também para que uma pessoa externa, né, não autorizada, também tenha acesso àquela tua informação que você pretende guardar, né? Pois é. Normalmente você coloca a senha lá, né? O nome do cachorro e sua data de nascimento. Aí entra no Instagram da pessoa, tem lá, ótimo passeio com o Bob. Aí você vê a data de aniversário no Facebook. Pronto, você já tem a senha, né? Maravilhoso, verdade. É que a gente não para pensar nisso, né? A gente para pensar nessas horas que a gente tá nesses papos aqui de
Porque realmente não deve ser tão difícil assim coletar esses dados e transformar isso num acesso, porque a gente mesmo divulga, né, os dados. A gente mesmo, eu lembro quando começou a identificação facial, que a galera usava fotografia e dava para desbloquear serviços, né? Então todo mundo estava preocupado com a foto do perfil, né? Porque, querendo ou não, é a nossa foto de rosto, né? Não dá para escapar disso, né? Mas, Manu, como é que estão as tendências do mercado nessa área de segurança? Como é que você está vendo isso lá no teu dia a dia? O pessoal está animado, está querendo desenvolver coisas novas? O que você está vendo? Isso tá fervendo, né? É um mar aí. É um mar de oportunidades, né? O pessoal que trabalha em segurança da informação, se você entrar no LinkedIn, hoje tem muitas vagas, né? Realmente o mercado tá pedindo muito esses profissionais. Olha a dica, hein, Diomar? Sim. Olha a dica pra gente ajustar esse... Não, se você vê, né? Tem até empresas aí da região que agora no descritivo da vaga tem lá conhecimento de segurança da informação e LGPD. Então, um aluno, por exemplo, da TI ou do direito, né, que queira atuar aí no ramo do direito digital, precisa estar realmente antenado, né? E buscando sempre procurar novas tecnologias, né? Novos conhecimentos. Porque, como eu te disse, a gente está sempre um passo atrás do hacker, né? Então, você tem que se atualizar o tempo todo. E hoje o mercado, de fato, pede uma pessoa que goste de estudar. Né? Se você quer atuar na área de segurança da informação, quer saber sobre, né, atuar sobre a LGPD, você tem que estar sempre atento. A NPD solta a resolução aí, tivemos uma semana passada. Então não basta a lei, você tem que estudar o que a NPD está te falando. E também sempre estar antenado aí, tem um novo tipo de ataque. Como que a gente poderia, né, corrigir isso? Você tem que estar sempre disposto a buscar, né, novos conhecimentos. Sempre se atualizando, né? Eu já vi há um tempo atrás, quando falando de novas tendências e empresas grandes e tal, no passado eu cheguei a ver notícias de que foram divulgadas agora, por exemplo, 3 anos depois, um ataque que aconteceu numa empresa X lá para trás, ou descobriram uma vulnerabilidade no sistema que o pessoal descobriu, ficou em silêncio, corrigiu, e aí depois falou, a gente descobriu isso, já arrumamos. Porque senão também, se você deixar essa informação, quando você descobre uma vulnerabilidade até arrumar, o hacker vai lá, aí você está 2 passos atrás do hacker. Você já deu o caminho para ele achar. Vilmar, tá também pensando em termos de FEMA, né? Coloca aí na sua lista, como se já não tivesse coisa para pensar também. Mas com relação a isso, Hilário, nós já temos essa preocupação assim, de deixar os alunos conscientes, né, sobre esse assunto. O ano passado até nós fizemos uma semana de informática com esse tema, segurança de dados e uma abordagem na Lei Geral de Proteção de Dados. E a abertura da nossa semana veio um advogado que veio para explicar para os alunos sobre Lei Geral de Proteção, e os outros palestrantes falaram sobre segurança da informação. Então foi abordado muito isso com relação a esse profissional, quanto as empresas estão buscando este profissional de segurança de dados. Então nós temos assim tentado trazer esses assuntos para os nossos alunos através de palestra, através de semanas acadêmicas, né, abordando isso. Complementar o que a gente faz, que você já tem na sala de aula, para uma outra visão também, envolvendo mais outras pessoas diferentes, né? É que acho que também tem uma certa sensação de quando a gente só no dia a dia a gente conversa, parece que o pessoal não consegue sentir a real importância. Quando a gente traz alguém de fora para fazer esse bate-papo com a gente, aí o pessoal, nossa, realmente, entendi. Acho que fecha, né, esse ciclo de informação, desse conhecimento. Então, todo ano tem evento de LGPD na FEMA, é isso? Em algum momento fala sobre isso? Em algum momento, sim. E na sala de aula a gente fala bastante, né, para os alunos dessa importância que quando nós trabalhamos com dados, né, na verdade a gente manipula dados, informações da empresa, e essas informações a gente deixa bem claro com eles a responsabilidade, porque não são nossas. E amanhã esses alunos estarão dentro de uma empresa, estarão trabalhando com isso, então eles têm que estar conscientes sobre como trabalhar com essas informações e o que pode, o que não pode disponibilizar, né? Porque era muito comum as pessoas precisarem de um relatório, qualquer coisa, liga para a TI, eu preciso das informações de fulano para passar, e às vezes são dados sensíveis,
Não pode ser passado assim, né? Então, hoje a gente tem essa preocupação dos alunos saberem o que é isso, o que são dados sensíveis, o que pode ser fornecido e o que não pode, né? Isso. E os alunos recebem bem essas práticas. Ele falou, não, realmente entendem a importância e colocam em prática. Você percebe isso na sala de aula? No início, eles ficam assim... eles não achavam que isso era tão importante, essa proteção, não poder, que existe uma lei, mas depois eles ficam conscientes disso, né? Que isso é muito importante. E, Manu, lá no dia a dia, né, fora no dia a dia do trabalho mesmo, você consegue dizer, por exemplo, quais são os principais riscos que as empresas estão correndo hoje? Porque a gente falou de invasão de hacker, mas existe algum lugar, ou você tem essa experiência, onde que é que está o maior risco? É no phishing? É em alguma outra técnica de abordagem desses hackers? Não dá para saber, de alguma forma, onde está o maior perigo? Olha, na verdade, o phishing, né, hoje, ele está disparado, né, na questão, assim, de ataques, né? Que é um tipo de ataque. Então, esse senso, assim, de urgência, né, faz, às vezes, as pessoas clicarem e abrir ali uma vulnerabilidade. Porque quando a gente pensa, né, a empresa, ela vai ter, sim, um antivírus, né? É muito difícil uma empresa que hoje não tem um antivírus, pelo menos, instalado. Então, isso já é uma barreira ali que protege. O ponto principal é justamente o fator humano, que é onde vai abrir a brecha, né? Então, o maior risco, acho que, das empresas é não conscientizar os colaboradores para que eles tenham consciência de que os dados pessoais precisam ser protegidos e que a forma deles protegerem é eles também entendendo, né, como que esses hackers estão agindo, né, ficarem sempre atentos também com as formas com que os ataques podem acontecer. Entendi. E para o empresário, a gente tem um risco muito grande, imaginando assim, se o empresário, imaginando uma pessoa displicente, alguém que não tá realmente querendo se envolver, quais são os riscos para o empresário que é o que a LGPD traz, se por acaso os dados vazarem e ele não se posicionar, não tomar conta? Quais são? Tem multa? Quais são as penalidades, os riscos? Bom, eu acho que o primeiro problema é a questão da publicização, né? Então, a sua empresa está estampada aí na capa dos jornais como uma empresa que teve os dados vazados, né? Isso vai afetar a sua reputação de uma forma bem negativa. Sim. O outro risco é o financeiro, né? Então, a NPD ela vai verificar, né, por que vazou, como vazou, o que vazou e quais as medidas que você tomou para, primeiro, evitar aquele vazamento e depois que isso aconteceu, o que você fez para mitigar, né, minimizar aquela situação. E as multas são bem salgadas, viu? É 2% do faturamento e chega até 50 milhões. Então... 50 milhões. Tá aí. Uma multa fora, barata. ainda a gente pensa assim, eles ainda podem... existe, né, dentro do artigo a questão de que, dependendo, a operação pode ser interrompida. Então, você não pode mais usar aquele banco, por exemplo. Então, são várias, assim... Eu acho que quando mexe no bolso, né, o empresário vai ficar mais preocupado. Mas a gente, né, pensando assim no geral mesmo, são várias preocupações, né, que devem existir. A gente tem, né, em 2024 tem um fórum que a FEMA fez, a FEMA trabalha nesses assuntos de LGPD junto com o Fomenta Vale, né? Então esses temas, né, de trazer sempre atualidades e tal. Dentro desse fórum, esse assunto, por exemplo, das penalidades, da necessidade da segurança, isso, a gente tem esse momento para discutir isso nesses fóruns? Sim, nesse evento, né, desse ano, são 4 painéis. Então, o primeiro painel é uma visão geral da LGPD, o segundo é sobre processos, que realmente é bem importante. Quando você entra numa empresa, você tem que entender os processos que acontecem ali, né, o porquê que os dados são tratados, porque você tem que entender a finalidade do tratamento para você conseguir, às vezes, fazer alguma correção no processo, colocar a base legal, né, adequada, que te deixa tratar aqueles dados.
Então vai ser bem importante, porque às vezes tem gente que nem sabe o que é processo, né? Às vezes confunde processo com procedimento e é importante. Para quem é da área jurídica, até esse estudo de processo e procedimento é difícil. Primeiro ano a gente sofre com isso. Eu também sou da área, eu sei como é. Então, aí depois também tem um painel que fala sobre segurança da informação, né, justamente voltado aí à LGPD, né, a importância de você ter a segurança. E o último painel fala sobre a adequação prática das empresas. E aí abordar realmente a importância de treinamentos, né, a importância de você ter a documentação em dia, né, porque você também tem que prestar contas, né, do que você está fazendo dentro da empresa, do trabalho. Então, sim, eu vejo que é um evento bem completo realmente e é muito importante para a nossa região, né. Eu, com muita frequência, vou em eventos e o mais perto que eu fui foi aqui em Ribeirão, né? Eu não soube desse evento da FEMA, né? Mas já é um avanço muito grande, né? Para a gente estar começando a debater esses temas aqui na nossa região. Quando a gente fala de eventos assim, sempre me vem na cabeça a ideia de união de esforços, né? Então eu vou lançar uma pergunta geral aqui. O que vocês acham dessa união de esforços? A gente tem que sair por esse caminho mesmo? Você acha que os frutos são bons quando a gente junta forças? O que vocês já viram? Eu penso que sim. Com certeza, né? Com certeza. O ditado da união faz a força, será que é isso? Será que é a partir daí que o negócio parece? E na proteção de dados é a mesma coisa? É porque é um assunto que une várias áreas, né? Não pode ser só a TI, preocupar com isso, só a informática. Não pode ser só o direito. Eu acho que tem que ser esse conjunto de conscientização e de trabalho mesmo, de várias áreas juntos. E eu vejo assim, que não é um tema só para o mercado de trabalho, é para a vida, né? Porque quando você pensa em LGPD, a gente está falando de proteção de dados. Mas quando você pensa na sua vida pessoal, você tem a sua privacidade. Então, a partir do momento que vaza o seu extrato bancário, vamos pôr lá, os seus dados bancários, sua privacidade está comprometida. Às vezes você não queria que a sua esposa soubesse quanto você tem na sua conta, né? Então, é um trabalho, né, que justamente é multidisciplinar. Se você não quer trabalhar em empresa, caiu agora na prova do CNU, questões sobre LGPD, 2 questões. Então, se você quer concurso, você tem que saber LGPD. Se você quer trabalhar, né, em empresas privadas, você tem que saber LGPD, segurança da informação. E se você quer viver em sociedade, você também tem que saber. Porque hoje, né, é muito comum, você vai no mercado, o pessoal pergunta o seu CPF. Até um caso legal que aconteceu comigo. Fui no mercado aqui e a moça perguntou, quer CPF na nota? Eu, beleza, né, passei CPF. Do nada, chegou uma moça atrás de mim, falou assim, você tem um cartão pré-aprovado. Aí eu falei assim, como assim? Aí logo com quem, né? Aí eu falei assim, como assim? Ela, você não acabou de passar seu CPF? A gente consultou se você tinha um cartão. Aí eu falei, não, mas eu passei meu CPF pra nota. A finalidade era a nota, não era pra saber se eu queria um cartão ou não. Né? Então, às vezes, você vê, né, que tem que ter muito esse cuidado de pra quem você tá passando seus dados e pra que as pessoas vão usar seu dado. Não criei muito caso, né? Mas assim, eu só falei assim, viu, você já recebeu um treinamento sobre LGPD? Aí a moça, não. Aí eu falei, entendi. Tá, já teve várias fases, já viu o problema, já imaginou as consequências e já pensou, poxa, essa empresa precisa investir tempo, energia, recursos, né, para ter isso funcionando, porque numa dessa, talvez também de certa forma seja pra gente, né, porque levar o nosso CPF escrito e a pessoa, você só mostra o número ao invés de falar, porque assim ninguém ouve, né, segurança da informação, não posso conversar a respeito dos meus dados, porque pode escapar, não? É verdade? É verdade. Gente, esse nosso papo sempre é muito incrível, né? E a gente sempre tem o nosso problema no final, que é o quê? A gente programa uma coisa e agora a gente vai ter que fazer o seguinte, num outro momento a gente continua conversando sobre esses assuntos, não só de LGPD, mas eu preciso, né, agradecer a presença de vocês nesse nosso papo. Esse conteúdo foi, mais uma vez, muito bacana, incrível para a faculdade. É um prazer receber vocês, uma alegria sem tamanho ter vocês, ter pessoas incríveis assim sempre aqui, contribuindo com essa nossa informação, também pensando sobre o lado da inovação. Mas não sou eu que faço só as despedidas, o nosso pessoal também quer ouvir um pouquinho mais de vocês. Agora vamos fazer o contrário, eu comecei pela minha direita, agora vou fazer na volta, começando pelo Begossa. O
que você achou, meu amigo? Super legal, acho que foi importante essa conversa, porque eu acho que as empresas, no geral, elas precisam passar por esse processo de compreensão da necessidade de proteção dos seus dados. Então, eu acho que isso não é uma coisa que a gente resolve em apenas uma palestra, em apenas uma conversa. Isso é uma coisa que tem que ser feito com método e com bastante frequência. Então, as empresas precisam receber essa informação. Acho que isso aqui é uma oportunidade para que eles recebam um pouco mais de informação. Esses eventos que são realizados, essas parcerias entre universidade e empresas e órgãos, também isso é fundamental para que aconteça. Acho que a FEMA tem esse papel muito importante de divulgar o conhecimento em nossa região. Então, eu penso que isso tem que continuar a acontecer para que cada vez mais as empresas tenham essa informação de forma importante para elas. Tá certo. E você, mano, o que você achou desse nosso papo? Excelente, né? Realmente uma oportunidade muito legal, né? Eu estou muito contente, né, de ter sido convidado, porque esse tema, ele precisa ser discutido, né? A gente não pode pensar assim, eu não quero falar sobre isso porque eu tenho medo que aconteça. Não, muito pelo contrário. A gente tem que discutir para que, quando acontecer, a gente saiba o que fazer, né? E, na medida do possível, evitar que aconteça também. Então, o conhecimento é o poder, né? A gente tem que discutir os dados, todo o CPF, né? Toda pessoa tem um CPF, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem um endereço, isso tudo são dados pessoais. Então, não tem como a gente não falar sobre isso. E é muito importante, né, esse espaço para que os alunos da FEMA e também a sociedade, no geral, conheçam um pouco mais sobre esse tema. Muito bacana. E Diomara, o que você achou? Foi muito bom, né, estar aqui conversando com vocês, Manu. É um assunto realmente que foi um prazer falar também sobre como cursos de informática abordam esse tema, nossa preocupação em trazer isso para os nossos alunos, conscientizando eles sobre o assunto, né? Foi muito bom. Eu já antecipei que eu fiquei maravilhado com o papo, adoro isso, adoro receber pessoas incríveis aqui para a gente conversar. E não podemos esquecer de também quem nos assiste. Afinal de contas, tudo isso é feito, pensado em vocês. Afinal de contas, a FEMA não deixa de buscar se conectar. Então fica feito mais uma vez esse convite para... Se você não disparou o like lá no começo, agora é a hora, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva também no nosso canal aqui do YouTube e, claro, fiquem à vontade para seguir a FEMA em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube e também no Spotify, onde esse conteúdo fica disponível lá no final. Só procurar lá por FEMA Assis na sua principal ferramenta de busca ou então lá no Spotify procurar pelo FEMAcast, que é lá onde a gente concentra toda essa nossa produção de conteúdo dessas áreas de podcasts, por assim dizer, tá bem? Então um abraço para vocês, nos vemos aí no próximo episódio.